Hoje temos a satisfação de apresentar a nossa colega de trabalho, Fernanda Rosa, que irá nos falar sobre a evolução e a consciência das leis divinas. Que Jesus te ampare. Então, boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom rever a cada um de vocês nessa casa e nesse trabalho que tão bem faz aos nossos corações. E a nossa conversa hoje, então, a nossa reflexão é sobre esses dois temas que a gente julga bastante importante. Falando da evolução, meus irmãos, não há dúvida, não paira dúvida em nossos corações, na nossa razão, de que a evolução humana é incontestável, é inconteste, é clara, é palpável, é concreta. Todos nós a percebemos e dela usufruímos, sobretudo do ponto de vista material e do ponto de vista tecnológico. Mas, todavia, o ser humano, todos nós, temos a origem espiritual. Todos nós, sem exceção, temos o DNA divino. E toda essa nossa trajetória humana, ela só fará sentido, ela só terá razão de ser, ela só culminará naquele homem integral, como diz a nobre benfeitora Joana de Ângeles em toda a sua obra da série psicológica. Só fará sentido quando nós anexarmos, quando nós também acrescentarmos a essa experiência, a essa evolução material e tecnológica, nós a revestirmos da característica espiritual de que somos todos portadores. Só fará sentido a evolução humana se for considerada, se ela também for vista, entendida, vivenciada do seu aspecto espiritual, já que somos filhos de Deus e trazemos o nosso DNA divino. Mas de que forma que nós vamos fazer isso? Talvez podemos cogitar pela prática das leis divinas, pela vivência das leis divinas. Não existe outro caminho que faça jus àquela condição nossa primeira de seres espirituais. Filhos de Deus, de um Pai muito amoroso. Mesmo que nós às vezes duvidemos dessa amorosidade, dessa perfeição, talvez nós tenhamos às vezes dúvidas desse amor, desses seus aspectos, das diferentes nuances que esse amor divino se derrama e se expressa na nossa vida. Ainda assim, a despeito da nossa incompreensão, nós somos filhos de Deus, né? E como é que a gente tem essa informação? Nós vamos à obra basilar. Lá na questão número 5 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre essa intuição da existência de Deus que nós trazemos, todos os povos, sempre, ao longo de toda a nossa existência, o homem manifestou essa intuição. E Kardec então pergunta sobre essa intuição, o que ela significaria? Os benfeitores dizem que ela exatamente diz disso, confirma, Deus existe. E por isso trazemos essa intuição de Deus, que nós podemos manifestar de várias formas, sobre diversas expressões. Somos filhos de Deus e Deus
existe. Na questão número 10, ainda no início, o codificador agora pergunta se nós podemos, então, compreender essa natureza de Deus. Podemos compreender a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus, ou seja, o mais profundo de Deus, podemos compreender? E eles respondem naturalmente que não. Falta-nos sentido, falta-nos palavra, falta-nos inteligência. Nós não temos, o relativo não pode abarcar o absoluto. Então, nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus. Na questão seguinte, na número 11, indaga novamente quando isso, então, poderá ocorrer. Quando cada um de nós vai poder compreender um pouco mais de Deus, acerca de Deus, dos seus propósitos. E eles respondem que quando a matéria não obscurecer mais o nosso entendimento. Quando a matéria não obscurecer mais o nosso entendimento, essa nossa percepção de filhos, essa nossa condição de filhos de Deus. E acrescenta ainda, pela nossa perfeição dele, de Deus, do Criador, nós vamos nos aproximando e compreendendo melhor, então, as suas leis. Então, nós percebemos que nós, cada um de nós, a despeito da nossa condição, nós precisamos saber das leis divinas. Porque as leis divinas, é através dessas leis que Deus dialoga conosco. Porque se nós somos o relativo e não podemos abarcar o absoluto, de que forma nós vamos compreender Deus? De que forma nós vamos perceber que somos filhos de Deus, iguais, sem distinção, sem qualquer preferência, pelas leis divinas? Quanto mais nós compreendemos a lei divina, mais nós podemos dialogar com Deus, com o Criador. As leis divinas são a forma, o meio, com que Deus faz com que conheçamos os seus propósitos para a vida de cada um de nós e para todo o universo. Então, nós precisamos estar preparados para conhecer essas leis. E não apenas saber, mas viver essas leis. É uma forma, então, de nós aprimorarmos a nossa consciência, a nossa condição de filhos de Deus, e de saber também o propósito de Deus para as nossas vidas, pelas leis divinas que nos igualam, que nos atende a todos, igualmente, da mesma forma perfeita, porque são leis perfeitas, imutáveis, e nos alcançam a todos, sem distinção, em todos os tempos. Então, em que momento nós vamos conhecer todas essas leis? Apenas nessa nossa experiência de hoje reencarnatória? Não. É muito pouco tempo. Nós vamos precisar de muito tempo, de muitas dobras no tempo, para conhecer as leis de Deus, perfeitas e imutáveis, e de como elas nos alcançam, de como elas nos envolvem, e de quanto o amor de Deus nos alcança também, através dessas leis perfeitas e imutáveis. Então, vai ser no tempo que não cabe no relógio. O tempo de Deus não cabe no relógio. Nós vamos compreendendo, sim, no tempo e no compasso de Deus e das suas leis. Então, por isso a importância de conhecer
e de vivenciar essas leis divinas. Elas são então esses meios, esse meio precioso que nós temos. E nós precisamos estar então aptos a isso. E nós vamos nos utilizar da obra basilar. Vocês sabem que nós temos na casa vários estudos, e inclusive o livro do estudo do Livro dos Espíritos. Muito interessante, porque nos faz adentrar esse universo, nos aproximar um pouco dessa grandeza, dessa perfeição que é Deus na nossa vida. Nós temos na casa, vale a pena, gente. Mas aqui nós nos utilizamos do Livro dos Espíritos e a gente vai... Ali faltou o Espírito, falou um T ali. A gente vê pela forma como os benfeitores dispuseram e Kardec, enquanto codificador, nós vamos vendo que as questões atendem a nossa ânsia, atendem a nossa urgência de querer saber o que Deus quer para mim, porque as coisas são assim como são. Aí nós vamos desde as causas, para e passo, compreendendo. Esse estudo nós fazemos para sempre, viu, meus irmãos? Sempre, sempre, renovadamente, porque nós vamos também, nesse tempo que se desdobra, nós também vamos ampliando a nossa percepção. E as respostas ganham uma dimensão nova, mais ampla, mais consoladora, mais confortadora. Nós nos percebemos ali. E nós vamos seguindo. E naquela ânsia, naquele afã de descobrir, de saber, nós vamos chegando lá nas esperanças e consolações. É quando então, é como se fosse uma grande marcha e de repente nós, puxa, há luz no fim do túnel, há esperança para todos nós, para todos os nossos corações. Há um futuro, nós vamos percebendo as causas das coisas. Inclusive, aquilo que nos perturba. Porque o nosso sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, todo o nosso sofrimento, sem exceção, se dá em razão de estarmos em conflito com as leis divinas. Todo o nosso sofrimento se dá em razão do nosso conflito, de não estarmos em harmonia, em consonância, em equilíbrio com as leis divinas. E nós vamos nos harmonizando, nos equilibrando, par e passo, tudo no seu tempo, na medida em que nós vamos vivenciando essas leis divinas. Então nós não damos saltos. Todo o nosso sofrimento se dá em razão de estarmos em conflito com essas leis. Nós não estamos em conflito com o outro. Estamos com o outro também. Mas antes disso, nós estamos em conflito com a lei divina. O fato de estarmos em conflito com o outro é um desdobramento, é uma consequência, é um efeito. A causa é a nossa desarmonia com a lei divina, que nós ainda não compreendemos, que nós ainda não vivenciamos, e por isso sofremos, e por isso padecemos. A nossa tragédia humana, se a gente pode dizer assim, é nesse patamar. Não é com o outro, é entre nós e Deus. Esse Deus perfeito, com o qual nós temos que dialogar. Mas nós temos dificuldade. Nós não conseguimos conversar com Deus. Porque Ele conversa conosco a partir das leis. Eu amo você, está aqui as minhas leis. Para viver, para você ser feliz.
E o que nós achamos? Não, eu vou viver do meu jeito. Eu não concordo. Eu não aceito. O Senhor está equivocado. E daí nós padecemos os efeitos da lei. As nossas dificuldades com o nosso próximo, com todos, sem exceção, desse conflito com a lei, porque nós não dialogamos com Deus. Se nós temos dificuldade de conversar com Deus, imagine a dificuldade que a gente vai ter uns com os outros. Não é natural que tenhamos? Não é natural que nós padeçamos? Então, antes do efeito da tragédia com o próximo, com quem seja, o desrespeito com a natureza, com os animais, os nossos irmãos tão preciosos, o desequilíbrio, a desarmonia é com a lei de Deus. Dessa nossa dificuldade de conversar com Deus, de aceitar o que Deus nos diz na intimidade da nossa consciência, porque essas leis nós as trazemos esculpidas lá na questão 621. Veja como é bom estudar o Livro dos Espíritos. E aqui nós temos, no sentido da nossa ascensão, a escala espírita. Porque a partir da questão 96, 97, até a questão 100, que trata da escala espírita, que é uma escala que não é fixa, é apenas didática, naquele esforço dos benfeitores, de cumprindo a vontade de Deus, que nós compreendamos os seus propósitos. E nós, cada um de nós nessa caminhada, em função da nossa trajetória, nós estamos todos ascendendo, mas nessa escala estamos em níveis diferentes. Nem melhor, nem pior. Diferentes. Então o nosso sentido é ascensional. Todos. À medida em que nós vamos nos harmonizando com essas leis, nós então fazemos o sentido vertical. Então, meus irmãos, aqui vemos que nesse quadro, eles não disseram, por exemplo, por que sofremos? Por que nós isso? Porque quando a gente diz assim, a gente joga a culpa para o outro, né, gente? Assim, então, veja, porque eu sofro. Está se referindo a cada um de nós, gente. Todos nós sofremos. Então, somos nós. Então, uso singular porque é da trajetória, ainda que diferente, mas então ela é particular, essa caminhada, mas é coletiva também ao mesmo tempo. E nós temos trajetórias evolutivas e consciências diferentes, como é natural. Porque nós escolhemos, às vezes, algum atalho na nossa vida, temos trajetórias diferentes, experiências reencarnatórias diferentes, como deve ser. Nós retiramos lições diferentes, aprendemos a dialogar com Deus de formas diferentes. Então, quando a gente aqui, essa questão 166, 167, trata da lei da reencarnação, da sua justiça e da sua necessidade. Então, da necessidade e do melhoramento que a reencarnação nos traz. Melhoramento e necessidade para que nós possamos ter mais consciência, para que a nossa evolução e esse degrau, porque é disso que nós estamos tratando nessa noite, desse degrau espiritual, da evolução agora no degrau espiritual, do ponto de vista, da perspectiva espiritual. Então, nós precisamos da reencarnação, porque ela nos desveste e nos reveste de novas oportunidades, de convivência, de aprimoramento, em circunstâncias diferentes, inteligência diferente, mundo, ética,
étnico, experiência financeira, intelectual, moral. A moral sempre, né? E a 614 é que abre a parte da lei natural. Lei natural ou lei divina, que é a única que pode nos trazer a verdadeira felicidade. Então, é uma lei que nós sejamos felizes. Porque Deus existe. E todos nós somos seus filhos amados. E a 621, que eu já me referi, é da lei divina, esculpida e escrita na nossa consciência. Então essa nossa evolução se dará na vida prática também, porque eu posso decorar o livro dos Espíritos, por exemplo, mas aquele degrau, aquela escada, significa que eu subi? De jeito nenhum. Nós precisamos sentir, nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. E por isso Ele esteve aqui entre nós, a pedido do Criador, nos exemplificando dia a dia, renteando conosco, em todas as circunstâncias, dizendo: é possível, Deus existe, sois deuses. Então nós precisamos nos desvestir e nos revestir de esperança, de novas expectativas, de recomeço, todos os dias. A reencarnação nos propicia isso. E essa evolução se dará na vida prática de várias formas. Nós resumimos na palavra renúncia, porque é a mais difícil. É a mais difícil. Nesse nosso esforço de dialogar com Deus, de vivenciar no cotidiano as suas leis, nós temos que renunciar. Renunciar a nós mesmos. É o maior desafio. Renunciar aos nossos pontos de vista. Renunciar às nossas certezas. Renunciar à nossa arrogância, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, que tolhe, que dificulta a nossa marcha, a nossa convivência, a nossa alegria, a nossa felicidade. Porque nós fazemos qualquer coisa. Por isso que a evolução tecnológica é mais fácil. Porque pedir para nós construir qualquer coisa aqui, a gente vai lá, dá um jeito e faz. Agora renuncie a um ponto de vista, a uma certeza sua, a uma certeza que você está certo. A gente bate o pé, sapateia, né? De jeito e maneira. Nós morremos duro, como diz o outro, né? Aquela expressão, vocês desculpem, né? Lembrei daquela expressão, a gente morre daquele jeito, né? Mas agarradinho na nossa certeza. É aquela história, e para nós mulheres, muito interessante, daquele casal, que vocês talvez já conheçam essa história, em que tinham um compromisso, e ela naturalmente já estava pronta, esperando o marido se arrumar. É, mais ou menos isso, né, gente? Tá, mas vamos dizer que é assim. E daí eles saíram de carro. O bem foi dirigindo, é lógico, né? Um cavalheiro vai dirigindo. Mas acontece que estava à noite, e nessas mudanças de trânsito, o sinal, as ruas ali, as mãos mudaram. E ele se perdeu. Mas mulher tem uma orientação diferente. Deus sabe o que faz, né, gente? Mas ela ficou quieta. Ela percebeu que o troço não estava nos conforme, mas boca fechada não entra mosquito, né? Ficou quietinha. E ele andou e estava... Mas, meu Deus, aí essa rua? Ela dizia, mas era aquela outra ali atrás. Aí ele voltou e
descendo do carro, mas querida, por que o senhor não me avisou quando chegou ali? Porque a gente deu essa voltona aí à toa, não sei o que e tal. Entre ter a certeza e ser feliz, eu preferi ser feliz. Não discutir. Olha a sabedoria, gente. E nós morremos querendo ter certeza em vez de ser feliz. Não somos nós, gente? Então a renúncia é muito difícil. Chico Xavier, olha que exemplo de renúncia. Podia ser um homem milionário, com os livros, com a venda dos seus livros que não são dele, né? Eram dos espíritos. E ele atento, cônscio, ético. Não é meu. Eu não posso vender o que de graça eu recebi. Renúncia. Nosso querido Divaldo, na Europa, agora já está aqui no Brasil de volta. 92 anos agora em maio. Levando a mensagem consoladora do Espiritismo. Podia estar na Bahia, aquele estado lindo, aquelas praias, coisa mais linda, aquele azul. Está trabalhando no frio, no verão, carregando a sua mala. Agora tem o Juan para ajudar. Mas renúncia. Renúncia porque sabe da vontade divina a seu propósito. Compreendeu. Mas compreendeu que jeito? Pelo conhecimento e pela vivência. Nós temos, para tudo isso, o livre-arbítrio, que é a que nós temos de praticar os atos conforme a nossa consciência. E aqui também, às vezes, pode ficar difícil. Ainda que nós tenhamos a responsabilidade plena daquilo que nós fazemos, né? Nos diz a benfeitora, nós não somos culpados, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos ou não fazemos, né? E daí esse livre-arbítrio nem sempre nós temos utilizado da maneira a nosso benefício. Dessa nossa ascensão, desse degrau que a gente precisa subir. E é Saulo, que vai nos dizer dessa dificuldade. Ele, olha, eu não faço o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço todos os dias. E daí vem a querida, amada Abigail, em certo momento da sua trajetória, de muita fragilidade, de dúvida, de aflição, que é da nossa marcha. E conversa com ele, em espírito, né? Ele dizendo da sua dificuldade, porque ele na convivência ali com os apóstolos depois, e com a presença de Jesus, então ele achava que estava mais fácil as coisas, seria mais fácil. E ele começou a tarefa, Nossa Senhora, não era fácil. Juntar as pedrinhas que ele derrubou e jogou no próximo. Todas. E foi ficando difícil. Foi ficando muito difícil. Ele se angustia com aquilo, porque ele sente que precisa, que ele é valioso, é precioso. Mas falta um pouco de fôlego. E daí, Abigail lhe diz, mas ama, Paulo, ama, mas amar esses que me apedrejam, que me insultam, por onde eu passo, é esses mesmos. Ama, Paulo, amar. Mas não é só isso. Trabalha também. Mãos operosas no bem. Trabalha em você. Trabalha pelo próximo.
Não no próximo, é o que nós fazemos, né? Não é trabalhar no próximo, é pelo próximo. Espera, espera, aquilo que a gente falou do tempo. Nós vamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Talvez nós não colhemos aquilo que plantamos, a gente não venha colher, muito provavelmente. Mas nós vamos fazer a semeadura. E perdoa. Aí ele já tinha pouco cabelo, assim, já tinha, acho que ele não tinha rapado ainda. Mas olha, aí ele se desesperou. Perdoar como é difícil. Porque não é o verbo, é o sentimento. E daí tudo isso levou a Paulo à sua condição de humano. Nos traz a condição de humanos. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos deuses. Nós somos humanos, perfectíveis, mas não perfeitos. Nós somos fortes, mas não sabemos tudo. Temos que renunciar. Então a nossa humanidade, sem esse resgate da nossa humanidade, nós não vamos nos aproximar dessa consciência e dessa vivência da lei divina. Mas nós vamos, quanto mais nós iluminamos a nossa mente, iluminar aqui, gente, é no sentido de trazer luz para a nossa ignorância, para os nossos dramas. Quando a gente tenta ver da perspectiva de Deus, não da nossa. A nossa é limitada, é humana, é relativa. Quando nós vemos o nosso sofrimento e o que é a nossa vida, da perspectiva de Deus, nós só vamos chegar à perfeição. Desafios, mas que nós podemos vencer. Com Ele, como Jesus nos disse: não vos deixarei sós, estarei contigo, está conosco. Nós precisamos também ir de encontro a Ele. Ele está sempre aí, nunca nos deixou, em nenhum momento nós fomos abandonados. Nós que pela nossa incúria abandonamos, deixamos de lado, mas está conosco. E quanto mais nós fazemos isso, ninguém está dizendo que é fácil, gente. E nenhum de nós aqui é perfeito, nem eu. Nem eu, nem acho que nem ninguém aqui, gente. Estamos tudo no mesmo barco. Jesus no leme, mas nós estamos caminhando, é isso que importa. Nós estarmos em movimento. Então, mais nós vamos aproximar de Deus e dessa natureza divina de que somos portadores. Meus irmãos, o tempo urge, como nos diz o querido Bezerra de Menezes, reiteradas vezes nas suas mensagens pelo nosso querido Divaldo. Urge no sentido de que nós temos a condição de avançar um pouco mais, de dar um passo a mais. Não é em proveito de ninguém, é proveito nosso, da nossa felicidade, da nossa harmonia, para que nós possamos subir aqueles degraus mais conscientes, mais tranquilos, felizes, construtores desse mundo melhor, não só para mim, para todos nós, para aqueles que seguem conosco, os que virão, porque a gente não faz só para a gente. Deus existe e conversa conosco pelas suas leis. Conta conosco. Que Jesus nos abençoe e nos dê coragem, meus irmãos e minhas irmãs, de vencer a nós mesmos, nosso maior desafio. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa semana.
Nós que agradecemos a Fernanda Rosa por essa belíssima colocação. Eu cheguei a anotar 3 palavrinhas aqui que eu acho que dá para nós refletir durante essa semana. Consciência, renúncia e tempo. O que estamos fazendo no nosso tempo? O que precisamos renunciar? E como está a nossa consciência? Temos toda essa semana para fazer uma reflexão. Agora vamos